Oi, eu sou a Bel e hoje é resenha de Harry Potter e eu tava muito animada pra gravar esse vídeo porque eu simplesmente amo Harry Potter. E então, nada mais justo do que, né, gravar o vídeo pra vocês, né? Porque eu fiz o post, né, perguntando qual era a próxima resenha que vocês queriam e Harry Potter foi o mais votado. Então, vamos fazer Harry Potter. Ainda bem, porque eu queria muito que fosse Harry Potter, porque eu tava muito animada de fazer resenha de Harry Potter. Mas tem um porém, faz muito tempo que eu li, faz uns 2 anos que eu li, então eu não lembro muito. Então, se eu acabar esquecendo alguma coisa, não tem problema, tá? É por causa disso. E, enfim, é isso. Enfim, começa o vídeo, né? Mas antes tem uma coisa, tem um problema. Eu tô sem o livro. E eu preciso do livro em mãos pra gravar com vocês. Não dá pra gravar sem o livro. Então eu vou fazer uma coisa que vocês não podem contar pra ninguém. É por isso que eu tô com a minha varinha aqui, entendeu? Linda, inclusive, ó. Uma graça. Mas vocês não podem contar pra ninguém que eu sei fazer isso, viu? Não deu certo, peraí, calma. Agora foi, ó. Mas não contem pra ninguém, viu? Que eu sei fazer isso, tá? Ninguém precisa saber. É isso aí. Enfim, gente, o livro, cara, eu adoro essa edição. Ela é muito linda. O pomo de ouro aqui. Ai, coisinha mais linda. Eu tenho também a da edição especial de 20 anos, que é do meu box. E eu tenho esse, o segundo e terceiro solto e o último solto também. Enfim, gente, eu vou começar a contar a história, né? Eu não sei vocês, mas tem os filmes também, são 8 filmes e 7 livros da saga. E eu gosto muito de Harry Potter, pra quem sabe foi o que me introduziu à leitura e foi o que eu li primeiro. O primeiro livro que eu tive na vida foi esse aqui, né? Livro de... sem ser infantil, tecnicamente, né? Que tem mais palavras e menos imagem, digamos assim. Porque quando eu era pequena eu lia, mas era livro com figuras, enfim. Então, gente, pra começar, o Harry era um menino de 11 anos. De 11 não, um menino de 10 anos. E o bicho era maltratado, entendeu? Primeiro que ele não tinha pai nem mãe, né? Ele morava com os tios, a Petúnia, o Walter Dursley e o primo insuportável dele, o Duda, tá? Guardem isso na cabeça de vocês, porque o primo dele era chato pra caramba. Vocês vão entender porque eu tô falando pra vocês guardarem essa informação com vocês. E o Harry, ele tinha 10 anos e ele era muito maltratado pelos tios. E ele não tinha os pais. E os tios dele tinham falado pra ele que os pais dele tinham morrido num acidente de carro. Imagina uma criança de 10 anos, você ouvindo seus tios que seus pais morreram num acidente de carro. Eu ia me sentir muito mal se eu fosse essa criança. Mas enfim, o Harry, ele era todo esquisito, entendeu? Ele tinha cabelo, ele tem cabelo moreno, tinha não, ele tem cabelo moreno, bagunçado. E aí tem uma coisa assim muito peculiar nele, que é uma cicatriz assim, ó, de raio na testa. E aí começa a história aí que o tio dele, por isso que o tio dele não gostava dele, porque na real ele era um bruxo. Porque a mãe dele era uma bruxa. E a mãe dele é irmã dessa tia dele. Só que a mãe dele era filha de pais trouxas. Trouxas são, não são, tá aqui do lado, aqui ó. Trouxas são aqueles que não são bruxos, tá bom? Guardem isso na memória de vocês. E aí o Harry era muito maltratado por esses tios pelos tios dele. E ele morava debaixo da escada, no quartinho debaixo da escada, né? Nos Estados Unidos tem essa de tipo, tem escada. E aí normalmente tem aquelas portinhas pra guardar a tralha. E ele dormia lá, porque ele não tinha quarto. Porque os tios dele odiavam ele, né? O menino era odiado. E aí o Harry começa a receber umas cartas meio esquisitas. Tipo, umas cartas falando de Hogwarts com o nome dele na carta, sendo que ninguém conhecia o menino, ninguém, tipo assim, sabe? E aí, os tios dele já sabiam que eram de Hogwarts e que queriam chamar ele pra estudar lá, porque todas as crianças que completavam 11 anos iam estudar em Hogwarts. Aí eles queimaram todas as cartas, o tio dele queimou todas as cartas e falaram assim: não, vamos pra outro lugar. Cataram o Harry, o filho deles, e foram pra um lugar no meio do nada, com água, um monte de coisa, uma ilha, enfim, no meio do mar. Numa cabana lá, numa casinha bem humilde, pra se esconder lá. Porque eles queriam, porque não queriam deixar o Harry longe disso, porque eles não suportavam o fato do Harry ser um bruxo. E o menino não sabia. Aí teve uma noite, no aniversário dele, de 11 anos, né, de meia-noite. Sabe quando você fica esperando da meia-noite pra se dar feliz aniversário? Era isso que ele fazia, porque o bichinho não comemorava, porque o bicho dele era uma bosta. E aí tava ele lá, né, todo felizinho, né, tipo,
esperando da meia-noite. Quando da meia-noite aparece um ser gigante na porta deles, vulgo Hagrid, né? O Rubio Hagrid, que é um gigante meio bruxo. Ele aparece em todo pam 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 na porta lá da cabana, procurando Harry. E aí o tio dele acha que tá tendo assalto, enfim, tudo um rolê. Aí o Hagrid, ele leva um bolo, coisinha mais linda, só que o bolo, coitado, o bolo esbagaçou tudo. Que o Hagrid foi de moto, o bolo virou, nossa, esbagaçou tudo. Só sei que o Hagrid vira pro Harry e fala assim, Harry, você é um bruxo. E o menino fica assim, ó, para de ser esquisito. Aí o Harry, tipo, como assim eu sou um bruxo? Do que você tá falando, cara louco? Esse aí é doido. E aí o Hagrid fala que os pais dele morreram por causa do Lord Voldemort. Eita, não posso falar. Do vocês sabem quem, daquele que não se deve ter nomeado. E aí o Harry fala, como assim? Meus pais morreram no acidente de carro. Aí o Hagrid fica loucaço da vida, entendeu? Porque, como assim? Ninguém falou que os pais dele morreram por causa do Bruxo das Trevas. Tipo, pô, né? Aí ele fala assim, então, tem uma escola, Hogwarts, com o diretor Dumbledore, e você tem que estudar lá, porque você é bruxo. Aí o Harry, tá bom, então, vamos. Aí o Hagrid cata o Harry, leva ele lá pro... Esqueci o nome do bar, viu, gente? Mas ele leva pra um lugar lá onde tem a estadia lá, que a galera fica. Aí depois leva o Harry pro Beco Diagonal, gente. Lindo o Beco Diagonal, tá? Maravilhoso. Leva o Harry pra comprar a primeira varinha dele, comprar as roupas, comprar os livros, o caldeirão. E dar uma coruja pro Harry. A Edvis, tá? Linda, a Edvis, uma coruja branca. Inclusive, eu vou mostrar pra vocês que eu tenho uma Edvis. Eu tenho uma Edvis, viu? Ó, que graça. E ela tá aqui carregando a carta do Harry, entendeu? Ó, Harry Potter, Mr. Harry Potter. Minerva McGonagall, nós temos pomo de ouro aqui também. E temos algumas poções. Tem uma varinha aqui, ó, umas poções, uns livros, coisinha mais linda. Enfim, aí ele dá o Edvis pro Harry e o Harry fica muito feliz porque o bichinho nunca teve nada na vida dele. Aí vocês lembram que eu falei que o primo dele era insuportável de chato? Sabe o bolo que o Hagrid levou pra ele? O menino comeu o bolo. Aí o que o Hagrid faz, né, como um belo bruxo maravilhoso, ele vai lá e faz aparecer um rabinho de porco no menino, no primo do Harry. E aí é isso, entendeu? O auge do humor. Assistam o filme, que essa cena é muito engraçada. Aí, beleza, o Harry vai pro... O Harry descobre que ele é rico. Os pais dele deixaram uma grande fortuna pra ele no banco de Gringotts. E o Hagrid vai lá e cata o Harry falando, vamos lá. Só que o Hagrid precisava pegar outro pacotinho, que é um pacotinho pequeno, que tava guardado, ninguém podia saber o que era, né? Aí foi lá, pegou o dinheiro do Harry, pegou o pacotinho e largou o Harry na estação. Falou assim, ó, agora você se vira, porque você tem que ir na plataforma 9 3/4, tá aqui seu ticket. Se vira e vai pro trem de Hogwarts pra você chegar em Hogwarts. Aí o Harry fica tipo assim, mas a plataforma 9 3/4 não existe, né? Que existe 1, 2, 3, né? 4. E aí o Harry vira pro lado, cadê o Hagrid? Sumiu. Puf, desapareceu. Ó, enfim. Desapareceu, parece, acho que, não sei, acho que não desaparatou, que não podia desaparatar, mas enfim. Desapareceu, o bichinho desapareceu. Aí o Harry catou e falou, mano, onde que eu tenho que ir? Que o menino, 11 anos, não sabia nem pra onde que ele tava indo. Aí, beleza. Aí apareceu umas pessoas um pouco peculiares. Pessoas ruivas, né? Entre elas nós temos Molly Weasley, Percy Weasley, Fred e George Weasley, Rony Weasley e Gina Weasley. O Rony tava indo pro primeiro ano de Hogwarts também, e o Fred e o George estavam no terceiro ano. E o Percy tava no quarto, se eu não me engano. E a Gina não tinha entrado ainda, gente. A Gina é uma fofa, a Gina ainda tinha 10 anos, ela ainda ia fazer 11 anos, então ela ainda não entrou em Hogwarts. Mas enfim. Aí a Molly encontra com o Harry e fala, olha, você tá perdido, vou te ajudar. Aí tem uma parede, a plataforma 9 3/4 é entre a plataforma 9 e 10. Aí ele tinha que passar por uma parede de tijolo. Imagina você ter que atravessar uma parede de tijolo. Eu acho que eu ficaria com medo. Aí ele vai e consegue atravessar e aí chega no trem. Aí no trem ele conhece o Rony, né? Que é o mesmo filho da Molly, que ajudou a passar lá, enfim. E também era o primeiro ano do Rony. E aí eles viraram amigos. Aí quando o Rony descobre que ele é o Harry Potter, fala assim, oh meu Deus, você é o Harry Potter. Como assim? Detalhe, onde ele ficou com o Hagrid, todo mundo sabia quem era ele.
por onde ele passava, ai, Harry Potter, Harry Potter. Aí ele, por que eu sou tão famoso assim? Aí o Hagrid falou, então, porque seus pais foram mortos por causa do você sabe quem, que tentou te matar também. Essa cicatriz que você tem na testa é porque ele tentou te matar com a Avada Kedavra e não conseguiu. A Avada Kedavra é a maldição imperdoável da morte. Tipo assim, a Avada Kedavra, a pessoa morreu. Só que o Harry não morreu. Porque também não me perguntem por que ele não morreu, tá? Porque eu não vou saber explicar. Aí, o Harry, ele aceita que ele é famoso, né? Descobre que ele é famoso quando o Hagrid leva ele naquele lugar. Então ele já sabe que ele é famoso. E ele fica, eu sou o Harry Potter e é isso. Aí, do nada, eles conhecem uma menina chamada Hermione Granger. E a Hermione tá procurando o sapinho do Neville, que é outro menino. Enfim, gente. Aí também depois eles chegam em Hogwarts, tem toda uma cena bonitinha deles chegando em Hogwarts, aí eles conhecem o Draco, aí tem aquela cena, é verdade então que disseram no trem Harry Potter veio pra Hogwarts. Esses são Crabbe e Goyle, e eu sou Malfoy, Draco Malfoy. Aí o Draco Malfoy, ele veio de uma família rica, que sempre tem que ter um menino mimado riquinho. Aí ele vai lá e faz bullying com o Rony, que o Rony vem de uma família pobre e não tem roupa direita, entendeu? Ele usa vestes de segunda mão. Aí beleza, tem tudo bonitinho. Mas enfim, esse é mais ou menos o contexto da história, do começo da história. Eu vou explicar mais ou menos pra vocês o resto da história. A Hogwarts tem 4 casas: Corvinal, Grifinória, Sonserina e Lufa-Lufa. Grifinória, corajoso, Corvinal, inteligente, Sonserina, ambicioso e Lufa-Lufus, leal, bondoso, tá? Inclusive eu sou Corvinal. Enfim. E aí tem os professores, temos a Minerva, o Snape, que era o chato do rolê. O professor, sabe aquele professor chato, você não aguenta mais ter aula com ele? É ele. Aí entre as aulas eles tinham feitiços, poções, enfim, um monte de coisa. Aí o Harry vira, o Harry tem o quadribol, né? Que é o esporte deles. Em vez de ser um futebol, é o quadribol. Você monta numa vassoura, você tá voando, não pode levar bolada na cara e tem que pegar uma bolinha pequenininha que é o pomo de ouro que voa super rápido. E aí, só pode entrar alunos do segundo ano. E o Harry vai lá e faz o quê? Harry vai lá e consegue entrar pro time, sendo que ele é muito novo. Aí todo mundo entra em loucura, a Grifinória fica muito feliz, porque o Harry é da Grifinória, junto com o Rony e a Hermione, que vão ser os 2 melhores amigos dele. E aí, entre essas, ele conhece outras pessoas. E aí, o pacotinho pequeno que o Hagrid pegou era nada mais nada menos que a Pedra Filosofal, que o Dumbledore, o professor Dumbledore, que é um velho, um velhinho muito bondoso, tava querendo esconder, porque o você sabe quem tava querendo pegar, enfim, eu não sei direito se era por causa disso, mas enfim, ele tinha que proteger a Pedra Filosofal, porque a Pedra Filosofal dava vida pros bruxos, que você, o bruxo já vivia muito, e a Pedra Filosofal fazia o bruxo viver mais ainda, tipo uma imortalidade, digamos assim. E aí ele tinha que proteger essa pedra de tudo. Aí o que ele vai fazer? Ele coloca numa escola com um monte de adolescente. É um professor maravilhoso, assim, a inteligência dele é incrível, tanto que ele é inteligente. Só que aí o Harry, Ron e Hermione descobriram que a bosta da pedra estava lá na escola, falaram, vamos, né? Tem alguém que descobriu que tinha alguém tentando pegar a bendita da pedra, roubar a bendita da pedra. Aí quem que eles acham que tá tentando roubar a bendita da pedra? O Snape, o professor Severus Snape, o professor de porção, o professor chato. Aí eles descobrem onde é que essa pedra tá, e aí eles passam por um monte. Primeiro passa todo ano. Aí eles passam por um monte de tarefas pra chegar nessa pedra. E o Harry é o único que consegue chegar até a pedra. Porque, tipo assim, colocaram um monte de obstáculo pra pessoa que tenta roubar a pedra se lascar muito. Porque, tipo assim, você quer roubar meu negócio? Você rouba. Só que você vai se lascar muito antes de você conseguir. Aí, detalhe, a primeira coisa que tem pra proteger a pedra é um cão gigante de 3 cabeças. Que o Hagrid chama de fofo. Pois é, e o Hagrid, ele ama muito animais, né? No filme e no livro retrata muito que ele ama muitos animais. Tanto que ele tem um cachorro bem grande, que o Hagrid, ele é um gigante, meio bruxo. Então ele é maior do que os humanos normais, né? Tipo, ele é um gigante. Então ele é um bem alto. E aí tem um cachorro chamado Canino, e o Canino é bem grandão. E aí você imagina um cão de 3 cabeças, gigante. E o nome dele é Fofo. E é isso. Aí eles acabam passando pelo Fofo, enfim. Detalhe, o Hagrid também, pelo fato de gostar muito de animal, ele tem um dragão. Ele ganhou um dragão. Na verdade, ele tava no bar e aí um cara suspeito chegou nele e falou assim, você quer isso aqui? Ele, quero. E era um ovo de dragão norueguês, só que ele não pode cuidar de um dragão, porque
é que nem eu querer cuidar de uma girafa dentro de um apartamento. Não dá, né? Ou um leão. Não são bichos domesticáveis, né? Que não é que nem um canino, ou enfim. Eu não sei nem porque que ele tinha um cão de 3 cabeças, porque... Enfim. Aí o Harry conseguiu passar pelas fases, e aí ele descobre quem, né? Aí ele descobre que você sabe quem tá vivo, que foi o carinha que tentou matar ele. E aí a reviravolta, tem um professor, que é o professor de defesa contra as artes das trevas, que a escola tem isso, né? Porque artes das trevas é uma... Enfim, é uma arte que é das trevas, é tipo feitiços do mal, e aí tem bruxos do mal. E aí tem esse professor que é o Quirrell. E aí o Quirrell era o professor mais bonzinho. E aí o Harry descobre que o Quirrell tá com você sabe, com você sabe quem na cabeça. Gente, vocês imaginam um professor. E aí, tipo, aqui é o professor Quirrell. E aí no outro, na nuca dele, era a face do Lord Voldemort. Vou falar Voldemort mesmo. Também tô nem aí, ó. Eu rio na cara do perigo. Tipo assim, que loucura, né? Na nuca dele tem a cabeça de outra pessoa. Por isso que o professor Quirrell sempre usava um turbante. E ninguém nunca suspeitou dele, gente. Ninguém nunca suspeitou do cara. Aí o Harry descobre que o professor Quirrell tava com o Voldemort, o Voldinho na cabeça dele. Aí o Lord Voldemort quer voltar à vida, né? Tipo, o Lord Voldemort quer voltar a ter um corpo porque ele não quer ter que ficar usando o corpo dos outros pra sobreviver. E aí ele tá tentando matar o bendito do Harry porque existe uma profecia que o menino que sobreviveu iria acabar com o Lord das Trevas e o Harry. Ou seja, tem uma profecia falando que o Harry vai matar o tio Valdinho, né? O Lord Voldemort. E aí o Voldemort quer matar ele, só que ele não tem um corpo. Aí tem tudo uma luta e tal, bonitinho. É tudo uma história. Tem tudo uma história durante o livro. E muitos personagens, e é muito engraçada a história, é muito boa. Eu falei mais de um jeito mais descontraído, tipo, de um jeito mais rápido, para mais ou menos dá pra entender. Eu acho que dá pra entender a história. Eu gosto muito do livro, é uma leitura bem rápida. Eu acho que é um livro de fantasia muito rápido, muito fácil de você entender, porque eles vão jogando as informações pra você e você vai entendendo. Não é aquela coisa muito complicada de tipo, ai, porque aquilo, outro. Não, você entende muito rápido, porque é muito simples o jeito que eles explicam. Então, por exemplo, tem o espelho de Ogezed. O jeito que eles explicam sobre o que é o espelho, como o Harry morreu, as artes das trevas, enfim. É muito gostosinho de ler. Leiam, entendeu? É muito bom. Eu espero que vocês tenham gostado realmente da resenha, tá? Eu fiz um pouquinho mais rápido pro vídeo não ficar muito grande, porque senão fica um pouco complicado pra mim editar depois. Mas enfim, gente. Sinceramente, eu não entendi por que que eu falei que eu resumi de um jeito rápido, porque não tem nada de rápido. Literalmente, deu 20 minutos de vídeo. Eu tô aqui me esforçando pra terminar de editar. Sinceramente, dá até vontade de rir. A promessa do livro é um garoto que descobre que é bruxo, e aí ele tem que passar por um monte de coisa na vida dele. E aí tem um cara doido que quer matar ele, e tem um professor velho que é legal. Enfim, é um livro muito bom. Essa varinha aqui é do Voldemort, inclusive, por isso que eu gravei com ela. Mas eu também tenho a varinha do Dumbledore, que é a varinha das varinhas. Eu tenho a do Voldemort, ó. E a varinha das varinhas, que é a do Dumbledore. E assim, eu acho essa varinha linda. Mas aí eu gravei com a do Voldemort porque assim, eu gosto mais dela por causa disso aqui. Eu acho que é mais confortável pra usar, mas enfim. É isso, gente. Não tem muito o que falar sobre Harry Potter. A única coisa ruim que eu não gosto muito dos livros é a diagramação, que eu acho que é uma diagramação muito pequena. E é um pouco complicado pra mim ler, sabe? Mas é muito bom. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem, eu trago a resenha de A Câmara Secreta. Um pouquinho mais detalhado, não sei. Quem sabe. E é isso, gente. Se vocês querem ver vídeos de trends literárias, me segue no TikTok, que é Bell Books. E também também vamos assistir a nova série que eu tô lançando, que é Livros Certos para Leitores Certos. Não sei se é exatamente esse o título, tá? Tem a playlist, já tem 2 episódios. Vou postar o próximo, não sei quando, mas eu vou postar. Tem também outras resenhas, viu? Tem outras resenhas, tá aqui nos cards da série e das outras resenhas de outros livros, caso vocês queiram assistir. Então deixa o like se vocês gostaram do vídeo, se inscreve, porque se você tá assistindo o vídeo até aqui e não tá inscrito,
Você tá fazendo o que aqui? Né? Vamos se inscrever? Ativa os sininhos pra toda vez que eu postar vídeo novo vocês receberem notificação. E comenta sobre que tipo de vídeo vocês querem ver e qual outra resenha vocês querem ver também, que eu trago outras resenhas pra vocês. Além de Câmara Secreta, que é o segundo de Harry Potter, também tem que trazer do quarto livro de Percy Jackson, só que eu não li o quarto livro de Percy Jackson ainda, viu? Eu vou ler. Mas eu não li ainda, então por isso que eu não trouxe a resenha pra vocês. Mas então, foi isso. O vídeo já tá gigantesco e olha que eu ainda corri. Mas enfim, foi isso. Um beijo e até o próximo vídeo.